Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está perto o dia do Senhor. Ele mesmo virá para salvar-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, é com esta palavra que está na aclamação do Evangelho da Santa Missa de hoje, que nos leva a despertar mais uma vez para esse tempo que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo que nós nos preparamos para o Natal, ou seja, para a primeira vinda do Senhor, nosso coração também se prepara vigiando, orando, fazendo penitência, para celebrar e aguardar a vinda do Senhor, a segunda vinda, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O Senhor virá na sua glória para buscar os eleitos, os católicos que foram fiéis. Ouça bem o que estou dizendo. Os católicos que são fiéis, que estão na vigilância, que estão lutando pela santidade. Quando o Senhor retornar, o Senhor levará esses católicos para estarem com Ele na glória. É por isso que o Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 18, de 12 a 14, termina dizendo o seguinte: do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Jesus faz uma comparação, contando uma parábola, dizendo que ali no cercado, um homem tinha 99 ou 100 ovelhas e uma desapareceu. Nós poderíamos dizer assim: o que é uma ovelha diante de 99? Aquele homem poderia dizer assim: bem, eu perdi uma, mas tenho 99, o que é que eu posso fazer? Mas a ovelha, ela é tão importante para o pastor que o pastor não quer perder nenhuma das suas ovelhas. E aí Jesus conta que o homem deixou as 99 na segurança e foi em busca daquela que estava perdida. Porque o Pai do céu não quer que nenhum dos seus se percam. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está no grupo das 99 que estão ali sendo fiéis? Ou você está no grupo desta ovelha perdida? Até o nome ovelha perdida significa que caminha para a perdição eterna, para a condenação eterna. E o Pai não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Cada filho é importante, ele tem a sua importância. Todos nós temos uma grande importância diante de Deus. O sacrifício
de Jesus na cruz não pode ser em vão. O sacrifício de Jesus na cruz tem que trazer redenção, salvação para nós. O demônio não pode imperar, embora São João, lá na primeira carta, ele diz: o mundo jaz sob o poder do maligno. Infelizmente, o demônio ele tem uma força sobre nós, mas ele enfraquece se nós nos unimos a Jesus Cristo. Se nós estamos com o Senhor, o demônio não tem poder. Agora, Deus olha dos céus e vê a terra. E quantas ovelhas perdidas. Jesus morreu, se sacrificou, derramou sangue, deu a vida, nos reconciliou com o Pai e era para todos nós estarmos na caminhada. Era para todos nós estarmos com Jesus. Era para todos nós estarmos evitando o pecado. Era para todos nós estarmos vivendo a vida dos santos, como os santos viveram. Mas, infelizmente, meus irmãos, uma multidão caminha com as ovelhas perdidas. E a questão é, o Senhor está chegando. Não dá para brincar mais, meus irmãos. Não dá para brincar. Primeiramente, você que já tem essa vida de santidade, não esmoreça. Continue firme, fiel, orante, aguardando o Senhor que vai chegar a qualquer momento. E você que talvez esteja me ouvindo agora, se o Senhor chegasse agora, para onde você iria? Você iria fazer parte daqueles que irão para o fogo eterno? Ou você iria fazer parte daqueles que iriam para a felicidade eterna, para a convivência com Deus, a vida divina, para a visão beatífica, para a felicidade que esse mundo nunca chegará aos pés dessa felicidade que Deus está preparando para nós. O Pai não quer que nenhum dos seus se perca. A sua vida é uma vida de quem está se perdendo. Eu falo que está se perdendo porque enquanto nós estivermos vivos, há uma chance de nós nos salvarmos. Enquanto estivermos vivos. Agora, se morre nessa condição, longe de Deus, aí já não iremos dizer, está caminhando para a perdição. Iremos dizer, se perdeu, não se salvou. A ovelha perdida precisa encontrar o pastor, ou seja, aquela pessoa que está longe de Deus, ela precisa se encontrar com Deus. Nós não podemos perder tempo. Não podemos. Dia após dia, nessa luta diária, nesse combate contínuo, mas junto com Deus, combatendo com Jesus contra o pecado, porque o Senhor está chegando. Lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 3, quando Adão e Eva pisam na bola, se perdem, quando Deus anda ali no jardim, ele fala para Adão, Adão, onde estás? Adão estava se escondendo de Deus porque ele tinha pecado. Aí Adão responde, é que nós colocamos essas folhas no nosso corpo porque nós estamos nus. Aí Deus disse para ele,
Mas quem foi que disse que você estava nu? Porque Adão e Eva, antes do pecado original, eles viviam uma inocência muito grande. A nudez não causava apetites sexuais desregrado. Não era como nós hoje, como nós vivemos. Quando eles pecam, eles começam a ter malícia e começam a perceber que a nudez seria uma vergonha e que, na verdade, não era uma vergonha, passou a ser uma vergonha. Ludibriados por Satanás, caíram no pecado. Duas ovelhas que se perderam ali. Ludibriados por Satanás. Agora, meus irmãos, com a morte de Jesus na cruz, o Senhor nos convida a ouvirmos Ele. É a Ele que nós devemos ir. Nós não podemos dar mais ouvido à serpente. O tempo da dominação da serpente acabou, embora ela ainda esteja aí agindo. Mas agora nós contamos com nosso Senhor. Nós contamos com Nossa Senhora. Nós não podemos permitir que nós levemos uma vida de perdido. Você poderia me perguntar, mas Padre José Augusto, quem é que vive a vida de perdido? Eu vou dizer para você, aqueles que vivem se embriagando, aqueles que não vão na missa no domingo. Claro que eu abro parênteses, não estou me referindo àquelas pessoas doentes, aquelas pessoas que moram na roça. Não estou me referindo a essas pessoas. Estou me referindo às pessoas que podem ir e não querem ir. Fechando parênteses, as pessoas que não vão na missa, que vivem no adultério. Essas situações agora que estão surgindo aí de orgia. Casais que não são mais casais, eles vivem parcerias com outros. Às vezes é um homem com duas mulheres, ou uma mulher com dois homens. Já se fala até de casal, na verdade casal, se fala de trisal. Casal 2, trisal 3. Homem com homem, mulher com mulher. Tantos roubos, tantos assassinatos por aí. Eutanásia, aborto. Estão entendendo, meus irmãos? São ovelhas perdidas. Quem está nessa vida está caminhando para a perdição total. E o Senhor está vindo para buscar quem? Os eleitos. Para buscar aqueles que são fiéis. Nós não podemos estar nessa. E aqueles que estão nessa precisam largar e voltar para Deus. É a ovelha perdida. E que Deus se preocupa. Tanto que Jesus ele se refere dizendo que o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Vigiemos, irmãos. Vigiemos. O Senhor está retornando. E há aqueles que, iludidos por Satanás, estão dizendo que isso é história da Igreja Católica. Aí começa a dizer que a Bíblia foi criada pelos homens, que essa história de retorno de Jesus é apenas para manter as pessoas cativas, porque as pessoas precisam ser revolucionárias, precisamos mudar essa sociedade que está aí. Você está entendendo? Ludibriadas por Satanás. E aí caem no materialismo,
não querem saber de Deus. E aí, como nós não sabemos e nem o dia e nem a hora, o Senhor chega e não vai para o céu, não vai viver com Deus eternamente. Por isso, rezemos pela nossa perseverança e rezemos por aqueles que estão longe, que não querem, para que eles possam voltar. É tão bonito quando nós encontramos aquela pessoa que passava longe da igreja, que não queria saber de Deus, que vivia uma vida totalmente errada, e agora você encontra essa pessoa na igreja, revendo a vida dela. Aquelas que não são batizadas procuram o pároco porque querem receber o batismo. É a ovelha perdida que estava caminhando para a destruição completa, mas tocada pela graça de Deus e permitindo que a graça de Deus o tocasse. Agora está ali, nessa vida de oração, nessa vida constante. Como é bonito ali no confessionário, nós sacerdotes, quando nós ouvimos aquele penitente que chega e começa ali a falar os pecados, aqueles pecados graves, aqueles pecados mortais, aqueles pecados que estaria levando a pessoa para a condenação eterna. E ela começa a dizer assim: Padre, estou no processo de conversão. Voltei para a igreja faz pouco tempo. Meu Deus do céu! Quando nós sacerdotes ouvimos isso, nosso coração exulta de alegria. Porque, na verdade, é essa alegria que Jesus está falando aqui, no que diz respeito àquela ovelha perdida que volta. Imagine o pastor sai em busca, encontra aquela ovelha, coloca nos braços dela e volta feliz. É essa alegria que acontece no coração de Deus quando aquela pessoa é tocada. Ela deixa esse mundo que se opõe a Deus e ela entra agora nesse caminho de santidade. Deus se alegra por quê? Porque a qualquer momento ele poderá voltar. É claro, meus irmãos, que Deus quer que todos se convertam, como Jesus está dizendo aqui. Mas também, quando Deus decidir que chegou a hora dele vir buscar, aí, meus irmãos, não tem bom e não tem mal. Você está entendendo? Deus está todos os dias dando a chance para que haja conversão. Mas na hora que ele vier na sua glória, ele não vai ficar esperando conversão, não. E isso já vem acontecendo diariamente, quando o Senhor vem buscar as pessoas individualmente. Você acha que quando tem essas fatalidades aí, que de vez em quando nós vemos na televisão, tsunami, bombas que destroem prédios, quando tem essas chuvas fortes que levam casas, e aí muitas pessoas morrem. Vocês estão pensando que todas aquelas pessoas que morreram foram para o céu só por causa do acidente? Não, meus irmãos, não é assim. Aquelas que estavam com o coração convertido, levando uma vida com Deus. E sabe lá o que aconteceu? A fatalidade de um avião que caiu. Aquela pessoa que estava convertida, ela se salvou. A que não estava, não se salvou. Você entende? Quando Jesus disse que ele vai chegar a qualquer hora, é assim. Ele chega para os bons e para os maus, para os convertidos e os não convertidos, para os ateus e para aqueles que creem.
para os que vivem uma vida materialista e aqueles que vivem uma vida espiritual. Deus chegará. Ele não quer que ninguém se perca. Mas também se a pessoa não quer, Deus não poderá fazer nada. Até aqui quero explicar uma coisa. Às vezes tem pessoas que ficam culpando Deus, dizendo: o meu filho não se converte porque Deus não quer. Minha filha não se converte porque Deus não quer, e assim por diante. Olha, mais do que você querer a conversão do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, Deus quer muito mais. Mas só que Deus não força a conversão. É preciso que abra o coração à pessoa para que haja conversão. Rezemos. Peçamos a Deus a graça, sim, que as pessoas que estão tendo a oportunidade de se converter, que elas abram o coração, porque o Senhor está voltando, está perto o dia do Senhor, e Ele mesmo virá para nos salvar, para levar aqueles que estão nesse mundo e que ainda estariam propícios a se perder, o Senhor virá para buscá-los. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.